Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Foucault hoje, o filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, um especialista no debate sobre discurso, poder e por aí vai. Eu estou abordando então um livro, chamado Discurso e Poder, publicado em espanhol na Argentina pela editora Século XXI em 2017. E nesse livro então estão contidas as palestras de Foucault, uma em Grenoble em 1982 e 6 em Berkeley nos Estados Unidos em 1983. Eu quero ainda abordar texto introdutório, na verdade tem o título de Nota Preliminar da edição francesa, É um texto introdutório de Henri Paul Frichot e Daniel Lorenzini, acho que é assim que se fala, tá bom? Basicamente o que tem aqui nessa nota à edição francesa é um dado bastante importante, porque diz onde estão depositados, onde podem ser encontrados os originais desses textos de Foucault sobre a questão da parresia. Você fala assim, mas qual é a importância de saber a localização dessas fontes, Então eu posso dizer para vocês o seguinte: por volta de 2016, 2017, eu estava fazendo uma pesquisa sobre exatamente o tema da parresia em Foucault, que é o tema desse conjunto de textos aqui que eu me referi aqui na introdução. E eu tinha encontrado essas conferências de Berkeley, nos Estados Unidos. Eu tinha encontrado o texto em inglês. Tinha um site da Universidade de Berkeley onde eu achava esse texto em inglês, e aí eu comecei a ler os textos em inglês. Na verdade eu li todos os textos em inglês, e quando eu terminei de ler os textos em inglês, uma revista brasileira tinha feito a tradução dessas conferências, em sequência. Mas eu comecei a fazer um inventário de todos os lugares onde aparecia a parresia. Então eu descobri, por exemplo, que os 2 últimos cursos do Foucault ministrado no Collège de France também tratavam do tema da parresia. E fazendo uma comunicação num congresso, um outro pesquisador me disse que existia uma conferência perdida de Grenoble, que ele não sabia dizer onde estava. Quer dizer, ele sabia de alguém que tinha uma cópia, mas eu não consegui achar. Eu fucei na internet, eu procurei em todos os lugares, não achei. E agora então a gente descobre, que tem uma tradução dessa conferência de Grenoble junto com essas conferências de Berkeley, Então, para quem faz pesquisa super especializada em Foucault, para quem é um especialista e se dedica a estudar o pensamento do Foucault, saber localizar essas questões é fundamental. E essa nota, então, esse texto introdutório, essa nota preliminar à edição francesa faz isso. Então eu vou indicar isso, vou deixar essa informação aqui para vocês, porque isso é muito legal e eventualmente alguém pode precisar disso. Então vamos lá. Ele vai dizer assim, os autores, no caso das conferências de Berkeley, a partir das gravações conservadas no Instituto de Memórias da Edição Contemporânea, que ele usa a sigla IMEC, e da Universidade da Califórnia, com a assistência de David Thompson para transcrever a versão em inglês. Então você vai encontrar essas conferências de Berkeley a partir das gravações, Então existe o áudio. Eu esqueci de dizer isso, Quando você acessa o site da Universidade da Califórnia, você tem o texto transcrito em inglês das conferências proferidas por Foucault. Tinha pelo menos isso, eu não sei se continua tendo ainda, e o áudio dessas palestras proferidas por Foucault. E é muito interessante porque, como claro, Foucault era francês, o inglês era uma língua que ele tinha aprendido, a segunda língua, talvez a terceira, não sei, ele conhecia, falava alguns idiomas, mas não era a língua materna. É um inglês bastante acessível, bastante fácil de compreender, o que ele está dizendo. Então
é bastante interessante. Então você encontra lá no site a transcrição, ou encontrava a transcrição e o site, e o áudio. Já no caso da conferência de Grenoble, ele diz, a partir da gravação, uma das cópias está depositada também no IMEC, né, o Instituto de Memórias de Edição Contemporânea. Depois ele diz, ademais, pudemos consultar os manuscritos de todas as conferências conservadas na Biblioteca Nacional da França. Isso aqui é um dado interessante, porque ele está dizendo, olha, o acesso que a gente tinha a essas conferências era só a partir do áudio, né, ou dos áudios que estavam depositados no Instituto de Memória da Edição Contemporânea, no caso de Berkeley, no próprio site da universidade, mas no caso da conferência de Grenoble, o áudio só no Instituto da Memória da Edição de Memória e Edição Contemporânea. E agora a gente tem a possibilidade de consultar os manuscritos de todas essas conferências que estão conservados na Biblioteca Nacional de França. O que significa isso? Significa que, eu não sei se vocês sabem, mas é uma informação muito importante, que há poucos anos o Foucault tinha um espólio, esse espólio ficou com o seu companheiro, Daniel Defer, também filósofo, né? E o Daniel Defer, chegando ao fim da vida, né? Tive a notícia que ele morreu recentemente, Daniel Defer. Ele negociou esse espólio com a Biblioteca Nacional da França. Por isso tem aparecido tantas coisas, por exemplo, o 4º volume inédito da história da sexualidade, né? Então, essa negociação do Daniel Defer com a Biblioteca Nacional da França tornou uma série de documentos acessíveis, e isso facilita bastante quem está fazendo pesquisa sobre Michel Foucault, né? Então, além dos áudios, nós temos agora os textos escritos também, e é interessante que nessa edição você vai perceber que às vezes o texto do áudio é incompleto, né? Ou seja, ele não falou tudo o que estava nos escritos, então ele vai complementando, né? Então você tem um texto para cada conferência, às vezes muito maior, porque ele vai pegando as variações que existem e vai colocando tudo junto, então ele tem um texto mais completo, né? Então, se vocês quiserem, né, o IMEC, o Instituto Memória da Edição Contemporânea, é uma instituição francesa criada em 1988 por iniciativa de pesquisadores e pesquisadoras e profissionais de edição franceses, cujo objetivo era reunir estudos relacionados às principais editoras francesas, né? E a Biblioteca Nacional da França é a depositária, então, do espólio de Foucault, responsável por organizar e possibilitar o acesso aos arquivos pessoais do filósofo, né, originais, de livros, no caso, né, livro inédito, e está saindo muita coisa de Foucault por conta disso nos últimos anos, né? Ok? Então a importância dessa informação se você é um pesquisador especialista em Foucault, é bom saber onde você pode encontrar as coisas, né? Talvez você não possa ir até a França, né, para poder ter acesso a essas instituições, mas eventualmente alguém pode, ou se você estiver por lá, eu não sei como é que é o acesso a todos esses dados, né, mas é importante saber, e é importante saber que essas coisas estão sendo publicadas, né, e isso está ajudando bastante na interpretação do trabalho do Foucault. Bom, é isso, a gente vai continuar falando desse assunto, a gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!